Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o nosso DaniCast Mineral. Hoje, nosso episódio 008, vamos falar sobre como iniciar na consultoria mineral, os principais desafios e para falar sobre consultoria mineral, ninguém melhor do que o Daniel Pimentel Tavares, que está aqui do meu lado, né? E vamos conversar um pouquinho sobre isso. Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aí. Vamos falar isso realmente, né, Kleber, sobre como iniciar de vez aí na consultoria mineral, que é uma dúvida e um questionamento recorrente aí do pessoal que está querendo iniciar na área, ou mesmo tem aí um potencial para iniciar, mas fica com medo, tem algum receio, tem algum bloqueio, acha que é um bicho de sete cabeças, mas aqui a gente vai desvendar esse mistério aí, que na verdade não tem mistério nenhum, né? A primeira pergunta aqui, na verdade, que eu estava para te fazer é o que é consultoria mineral, né? Mas aí você levantou essa questão que não é tão difícil esse mercado quanto parece ser. Na conversa com muitos, até mesmo pessoas que já são seus alunos, eles falam que eles acham um bloqueio muito grande sair da faculdade e ir direto para o mercado de trabalho, falam Sim. muito sobre essa questão da velha consultoria. Então, Kleber, isso daí é um sentimento que quem está na faculdade ou está para sair realmente tem mesmo. Eu mesmo passei por isso. E daí, então eu falo desses bloqueios porque eu passei por isso, eu tive isso. Porque quando a gente está na faculdade, a gente tem ali uma enxurrada de conhecimento, de informações. A gente tem, às vezes, quando eu estudei na graduação, que eu fiz engenharia de Minas, era o quê? Era um período integral. Então, o que? Dependendo era de manhã e de tarde à noite, dependendo da disciplina e até mais tarde. Então, assim, era uma overdose de conhecimento. Porém, uma coisa que faltou muito, que às vezes, mesmo que tivesse sido dado em menos tempo, mas que teria feito uma diferença muito grande, seria como utilizar esse conhecimento no mercado de trabalho, na prática. Realmente ter ali disciplinas que fizessem a gente aplicar aquele conhecimento, ter realmente resultado com aquele conhecimento teórico da faculdade. Porque quando a gente sai da faculdade, pelo menos eu passei por isso e vejo que muitos passam por isso também, é não ter ali uma confiança ou às vezes ou mesmo não saber o que fazer com tanto conhecimento. E às vezes o mercado está querendo ali um projeto, um relatório, um problema ali na empresa que não foi ensinado lá na faculdade. Aí a gente fica perdido e realmente às vezes para pensar, será que eu escolhi a profissão certa? Será que valeu a pena esse tempo na faculdade? Ou mesmo quem não faz faculdade, quer atuar na área, não sabe por onde começar, não sabe o que pode oferecer de serviço, não sabe como realmente prosseguir nessa área. E aí se frustra, né? Entendi. Mas você acha que o mercado ele fecha as portas para a pessoa que está saindo da faculdade? Estou falando no sentido assim, tem o consultor que já conhece o mercado, está ali prestando seu serviço. Ah, bem lembrado. Você acha que o mercado realmente tem essa separação, não acolhe essas pessoas, esses alunos, esse recém-formado que está chegando? Então, vamos voltar lá quando você perguntou, que eu acabei não respondendo, sobre a velha consultoria. O que é a velha consultoria no sentido da palavra, né? Velha no sentido de antiga. Vamos colocar aí 20, 30, 40 anos atrás, que existem empresas profissionais dessa época que, devido a esse tempo aí, essa experiência no mercado, aprenderam muita coisa. Porém, se fecham para os novos. Por quê? Com medo, às vezes, de criar uma concorrência, de perder clientes no dia a dia, perder realmente clientes, perder ali espaço no mercado. Porém, o mercado da mineração ele é muito grande. Ele é muito grande, tem espaço para todo mundo. Eu te digo que faltam consultores minerais. Faltam consultores minerais. Não digo assim, questão de número somente, mas que faltam profissionais com qualidade na entrega de serviço, no atendimento do cliente, realmente se preocupar em resolver problemas e não perder tanto tempo com questões de atribuição. Porque a gente pode pegar vários serviços que a gente não tem atribuição para às vezes assinar, mas ter parceiros ali para poder executar junto com a gente. E falando na questão do mercado, o mercado ele não se fecha, muito pelo contrário.
ele precisa de consultores, precisa de profissionais qualificados. Não necessariamente que tem que ter um diploma, que tem que ter uma pós-graduação, um mestrado. O mercado não está preocupado com isso, no mercado de consultoria. O mercado de consultoria está preocupado em problemas resolvidos, em prazos cumpridos, projetos aprovados, licença na mão. Então é isso que as empresas querem. E o mercado da mineração, ele está em ascensão. Esse ano aí de 2021, ele está em crescimento. O mercado da mineração, isso aí está nos noticiários, está crescendo, está realmente tá pujante. Saiu até uma notícia, né? Sim, sobre isso, né? Dados da própria ANM, se a gente olhar aqui agora, cerca de 90% do setor mineral, olha só, 90% do setor mineral é composto por micro e pequenas empresas. Micro e pequenas empresas, que muitas vezes vão ter serviços recorrentes. Então, a pessoa que quer viver da consultoria mineral, viver bem, ela tem que se atentar a isso. Isso é uma oportunidade muito grande. Serviços recorrentes, mensalmente você vai receber. Então, você pegando vários serviços desse tipo, você consegue ter uma renda ali e fazer da consultoria mineral realmente a sua renda principal. E tem consultores que eles se sentem, acho que, não sei se eles não sabem o caminho ou às vezes não querem buscar ou não têm esse acesso essas informações, aonde buscar esses clientes. O que você pensa sobre isso e qual é a sua fala assim, nesse sentido para essas pessoas que já estão atuando no mercado e não conseguem captar mais clientes? Teve serviços recorrentes ali, né? Serviços recorrentes, exatamente. Então, é interessante essa pergunta, que também vão assim, quebrar alguns paradigmas, né? Que às vezes a gente tem na cabeça, quebrar algumas, vamos colocar assim, objeções, que a gente acha que faturar muito na consultoria mineral a gente tem que ter muitos clientes. Isso daí não é uma verdade, porque se você tiver, dependendo até um cliente só, você tem um contrato ali mensal com ele, mas dependendo do número de processos que ele tiver ou do número de serviços que ele demandar de você, você consegue viver com ele. Mas claro que tem aquela questão, eu aconselho você não depender também de um ou dois clientes só, porque pode acontecer algum imprevisto. O dono da empresa pode acontecer uma fatalidade, ele pode querer mudar de consultoria, a empresa pode falir. Então, assim, duas coisas. Quantidade de clientes não define o seu faturamento, mas a quantidade de clientes define a quantidade o número de rendas que você vai receber. Então, essas duas coisas são importantes. E aí, falando na questão da recorrência, isso é muita coisa, claro, que está envolvida. Não são coisas complexas, são coisas simples, que às vezes a gente sabe fazer, mas às vezes a gente não para pensar. Por exemplo, quantidade de clientes. Como que você vai prospectar? Onde você vai prospectar novos clientes? No Diário Oficial todo dia tem publicação. Você pode olhar lá, praticamente todo dia tem um alvará de pesquisa sendo publicado. Então ali já é um empreendimento novo nascendo. Tem exigências, guia de utilização, exigências no requerimento de lavra, portarias de lavras sendo aprovadas. Então no Diário Oficial já é um ponto ali para você descobrir novos clientes. Tem lá no sistema de barragens, se você quer prestar uma consultoria para barragens, se você tem algum conhecimento nessa área, tem lá catalogado todas as empresas que tem alguma barragem cadastrada no sistema. Ali também já é um outro. Por exemplo, para quem está começando, aonde você está hoje, se você traçar um raio de atuação, vamos colocar aí, vai lá no Google, traça um raio de 15 km, 20 km de onde você está. Puxa o shape, os arquivos shape lá da ANM, ou em KMZ ou KML, abre ele lá no Google Earth. E aí você vê que dentro desse raio de atuação seu, tem muitos processos minerários. E cada processo minerário desse é um empreendimento. Então, às vezes, falta o quê? Abrir o olho, abrir os olhos aí, enxergar realmente essas oportunidades. E, claro, o cliente ele não vai aparecer batendo na sua porta implorando um serviço. Você tem que ir atrás. Com essas informações na mão,
você pode pegar o seu telefone e ligar. Então existe uma rota de prospecção. Com certeza. Existe um passo a passo que você tem que seguir. E isso facilita muito vamos colocar assim, a caminhada, né, na consultoria mineral. Isso deixa mais visual o caminho. Você consegue visualizar melhor essa sua trajetória. Demorou muito tempo para você reconhecer esse caminho ou você descobriu? Como que foi isso para você? Então, no início eu trabalhei como funcionário na empresa, né? Eu sempre quis empreender, ter o meu negócio e depois de um ano eu optei por isso. Teve uma crise também e acabou que assim, juntou meu sentimento com a necessidade da empresa também de não poder arcar com a carteira assinada. Então eu comecei a trabalhar como consultor dessa empresa. Então assim, eu não precisei pedir demissão, foi o meu caso, né? E eu comecei a trabalhar como consultor dessa empresa. Então ali eu comecei a ver que eu estava realmente seguindo no que eu queria. Eu queria seguir a consultoria e vi ali uma oportunidade para começar, para dar esse pontapé. Mas até hoje, assim, até hoje não, né? Mas nesses anos, isso aconteceu em 2016, de lá para cá, eu quebrei muita cara para poder acertar esse caminho. Eu não tinha um mapa de onde eu tinha que seguir, eu não tinha um GPS para me guiar nesse caminho. Então eu fui ali, às vezes conversando com colegas, apareceu uma situação nova, eu entrava em contato com o órgão fiscalizador da mineração ambiental e eu fui construindo de acordo com essa experiência, de acordo com esse sofrimento, vamos colocar assim, né? Porque a gente acaba errando muito quando você não tem um caminho certo para seguir, um mapa, realmente um passo a passo ali do que fazer, acaba que você acaba errando. Então eu errei muito até acertar. Então assim, eu perdi prazo, já deixei de protocolar no período certo determinados documentos, deixei de em projetos inserir informações que tinham que estar lá por não saber, então vinha exigência, aí eu tinha que cumprir, aí eu fui construindo isso, porque na consultoria mineral até hoje a gente não tem ainda modelos de trabalhos que vem, por exemplo, da ANM. Então tem alguns formulários que a gente consegue para saber o que tem que ter, o que não faltar no projeto, mas não tem nada muito claro. Isso dificulta bastante. Isso dificulta muito, principalmente para quem está começando. Tem que fazer um plano de aproveitamento econômico. Beleza, eu sei que tem que ter dados da produção, da escala de produção, tem que ter lá a reserva lavrável, vida útil da mina. Mas e aí, como é que você faz isso? Como é que você junta essas informações no projeto para ele ficar linear para o técnico analisar, não ter exigência? Então, assim, isso é um dificultador. A guia de utilização é outro projeto também que não tem uma referência assim, certa para a gente seguir. Então, assim, quem está quebrando a cabeça aí no mercado há mais tempo, conseguiu, de certa forma, trilhar esse caminho. Mas muitas vezes não passa isso, não ensina isso para quem está começando. Então, acaba que o mercado... Na verdade, não é nem o mercado que se fecha, são os consultores que se fecham. Não querem abrir, né? Mas... Não querem abrir por medo do quê? De concorrência, acho que eles são detentores ali de um conhecimento que só eles têm, por eles terem passado por situações difíceis, então eles acham que todo mundo tem que sofrer também. E você, né, de um tempo para cá, já tem quase um ano isso aí, né? Salve o erro, você começou produzir conteúdo de forma gratuita na internet. E assim, já pegando esse gancho que você falou aí, dessas pessoas que se sentem, né, às vezes ameaçada para essas pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, que você já recebeu assim, sei lá, alguém fala, pô, Daniel, não faz isso, cara, o que você está fazendo? Já aconteceu isso com você? Então, só te corrigindo isso, no Instagram tem mais ou menos 6 meses. 6 meses. Mas já tem 3 a 4 anos que eu ensino essas coisas que eu sei para pessoas próximas. Entendi. Para colegas meus, para amigos, para outros profissionais que estão começando, que às vezes me conhecem lá da faculdade, me perguntam. Então eu nunca
tive problema com isso. Eu sempre gostei de ensinar, porque às vezes quando eu estou ensinando também eu estou aprendendo. E eu também já fui muito ajudado por colegas meus que formaram um pouco uma turma anterior à minha. Então, é uma gratidão que eu tenho também. Então, é uma forma, ensinar também é uma forma de retribuir um pouco esse auxílio aí que eu tive. Mas aí respondendo, Kleber, essa pergunta que você fez em relação a se eu já recebi alguma mensagem de pessoas que estão há mais tempo, várias vezes. É mesmo? De pessoas que me conhecem, de pessoas que são até amigos da área, que são da área também, e pessoas que são de outras empresas de consultoria. Recentemente um conhecido mandou uma mensagem em tom de brincadeira, mas você vê que de brincadeira não tem nada, é um certo medo, né? Que é o medo da velha consultoria perder espaço. Que eu fiz um post lá no Story respondendo assim, uma pergunta, foi assim uma das perguntas que eu respondi com mais detalhe, né? Que exigia um detalhe maior. E aí essa pessoa respondeu lá mandou um direct. E aí, Daniel, beleza? Só ensinando o pessoal, né? Daqui a pouco vai estar cheio de concorrente aí, kkkk. Aí eu falei, aí dei uma resposta meio que dando um corte, um tapa de luva, mas sem entrar muito em detalhe, deixei pra lá. Mas isso aí mostra que é um medo, né? Que essas pessoas que têm uma cabeça um pouco mais fechada, mesmo sendo pessoas novas, têm um medo aí de perder um espaço aí no mercado. E acham que se você ensinar para as outras pessoas a trilhar um caminho mais fácil, elas vão perder de alguma forma. Então, Daniel, outra coisa assim que muitos devem ter curiosidade, né? Você aparentemente, relativamente, parece ser uma pessoa muito nova. 19 anos. Não, nem tanto, né? Mas assim, você tem 7 anos de experiência na consultoria mineral, não é isso? Mas eu vejo, até mesmo pelo cunho das suas respostas no Instagram, e até mesmo questão, né? Eu sempre estou te acompanhando aí de mais perto, e até colegas da área mesmo, né? Nota essa certa maturidade sua na consultoria mineral. O que você atribui? Porque tem consultores, às vezes, com 17 anos de consultoria e não tem essa bagagem toda, né? Então, tem alguns fatores, né? Eu acho que o primeiro é reconhecer que sozinho eu não faço nada. Eu sempre falo isso. Sozinho eu não chegaria até aqui. Por quê? Porque tem pessoas que já me ajudaram no início, família, amigos, outros colegas. Então, assim, você saber que você precisa de outras pessoas para poder trilhar o caminho, isso é muito importante. E a gratidão, né? Gratidão, se você não for grato às suas experiências, às pessoas que te ajudaram a ter essas experiências, também você vai acabar se fechando, achando que você é autossuficiente, que você não precisa dos outros, e aí você trilha aí como um lobo solitário, né? Mas eu tenho 29 anos, apesar de parecer que eu tenho 20, mas essa questão, até agradeço aí a questão do elogio, né? Da questão da maturidade em relação às respostas e tudo, mas é porque uma coisa eu entendi, além de saber que eu preciso de outras pessoas, eu não fico com dúvida nos assuntos. Se eu tiver com dúvida em alguma coisa, eu entro em contato com o órgão ambiental, com o órgão minerador, eu tiro aquela dúvida. Tem a questão do estudo também, que você tem que estar sempre se atualizando, sempre aprendendo, fazendo curso, fazendo ou mesmo você mesmo por conta própria, ter curiosidade, ir atrás das informações, não ficar às vezes só no Google. Tá com dúvida em alguma coisa mais técnica, procura alguém que já passou por isso, siga alguma pessoa que já passou por isso, aprenda com os erros dessas pessoas. Então uma coisa que eu tento fazer muito é aprender com quem já errou. Como que eu faço isso? Uma dica aqui, ó. Agora em período de pandemia não vai ser tão fácil, né? Mas processo ambiental, por exemplo, ele é público. Então se você for no órgão ambiental, pedir uma vista e cópia, você tem acesso.
Então você lê esses processos de outras empresas, sabe como que elas fizeram, o que foi aprovado, o que foi reprovado. Na própria ANM tem muitos processos que ainda estão públicos. Então, se você pegar o número do processo e pesquisar lá no SEI, o Sistema Eletrônico de Informação da ANM, você consegue ter acesso a muitas informações. Às vezes, exigências você consegue ver. Então, você vê ali o que faltou num projeto, o que faltou num relatório, o que você pode fazer de diferente. Então, aprender com os erros de outros profissionais, isso aí é sensacional para você não trilhar no mesmo caminho, né? Não cometer os mesmos erros. E claro, com o erro que a gente comete, a gente aprende muito também. E o segredo também é não cometer o mesmo erro, não trilhar no mesmo erro, tanto dos outros quanto do pessoal, né? Mas sem dúvida, aprender com o erro dos outros, com certeza, né? O sofrimento é bem menor. E também você não perde tanto tempo, né? O problema do erro é esse, a gente até trilhar o caminho, você erra, aí você tem que refazer uma série de coisas que acontece, a gente perde muito tempo. E essa questão que você falou do tempo, só para complementar, uma coisa que eu vejo que eu coloco em prática, quando eu vejo que tem algum procedimento, mesmo que seja na legislação, porque às vezes a gente pega a legislação e ela não é tão simples de entender, mas eu começo a fazer mapas mentais. Eu pego lá, por exemplo, a 155, eu separo os capítulos, as seções, as partes que tem ali principais, e aquilo fica visual. Então, para eu poder encontrar alguma informação, fica fácil. Fica bem mais fácil, né? E tem, os projetos estão na legislação, o que você tem que colocar. Então, o que eu faço? Pego, por exemplo, para fazer um requerimento. Eu já tenho o que eu tenho que ter nesse requerimento. Então, não preciso ter um retrabalho. Às vezes, se mudou a legislação, eu altero esse procedimento. Esse roteiro, vamos dizer assim, que é o que eu passo lá para os alunos. Um roteiro de cada projeto, que vai ter um módulo aí de projetos da ANM, que está bem completo, que vai ter isso. Então, para cada projeto, você vai ter um roteiro a seguir. Você vai saber o que você tem que protocolar, como protocolar. Então, isso aí ajuda muito, facilita muito. Com certeza. Muito bom mesmo. Para as pessoas que estão buscando entrar nesse mercado da consultoria, né? O que você diria para essas pessoas? Tanto para aquele que já está no mercado, mas encontra um certo bloqueio. Esse bloqueio pode vir de diversas maneiras, às vezes são falhas, deficiências que a pessoa não tem ainda, né? E também para aquelas pessoas que acabaram de sair da faculdade e querem, né, um lugar ao sol. O que você aconselha? Primeira coisa, não ache que as coisas vão vir do dia para a noite, que são fáceis. Exige muito trabalho, realmente um trabalho duro. Você tem que estudar, você tem que se atualizar. Não pode ter essa preguiça aí de ficar só apagando fogo, né? Quando você precisa de alguma coisa, você ir atrás. Então, tá sempre aprendendo. E para começar, comece por serviços mais simples. Procure, igual eu falei, onde você está hoje, onde você está. Vai lá no Google Earth, igual eu falei no início do podcast, traça lá o seu raio de atuação, veja as empresas que tem ali. Toda cidade tem uma extração de areia, dependendo vai ter uma extração de argila, vai ter alguma indústria cerâmica. Então são pequenas minerações ou indústrias ali de mineração que você já consegue atender. Você pode ver o relatório de condicionantes ambientais, que é um serviço relativamente simples de executar. Se tiver alguma condicionante que você vai executar que é mais complexa, aí você chama algum parceiro, chama algum colega da área ou de alguma área complementar à sua para poder te ajudar nisso. Então, assim, comece por serviços mais simples, esses relatórios, às vezes uma publicação no Diário Oficial, que às vezes a empresa não sabe o que tem que fazer, não sabe como fazer, e aí você começa a assessorar essa empresa. Aí você vai pegando confiança. Você vai vendo que não é aquele bicho de 7 cabeças que pintam pra gente aí quando a gente está na faculdade, quando a gente sai, ou às vezes a gente vai num congresso
vê lá aquele palestrante que é dono de uma empresa de consultoria há muitos anos, o cara todo pomposo, aí você fala, nossa, eu queria ser igual aquele cara, igual aquela mulher que é dono dessa empresa, mas aí você acha que é muito difícil, mas você tem que pensar que ele não chegou lá do dia para a noite, você vai trilhar um caminho, e é isso que eu tento mostrar para o pessoal lá no Instagram, nos eventos que eu realizo, que é possível, e às vezes eu coloco lá os 15 mil reais por mês, né, com consultoria mineral, igual eu enfatizo, eu estou sendo conservador, você consegue muito mais do que isso, muito mais, por quê? Porque você começa a associar outras áreas à consultoria mineral, que você não, na prática você não separa, por exemplo, a consultoria ambiental, ela está relacionada à consultoria mineral, ninguém pode extrair com a guia de utilização sem ter a parte ambiental legalizada, sem ter a licença ambiental. Ninguém pode extrair com a portaria de lavra sem ter a licença ambiental. Então, assim, até você chegar e assessorar essas empresas de uma forma completa, vá pelas beiradas, vá pegando esses serviços menores, vai pegando às vezes um licenciamento que é um pouco mais simples, aí você vai pegando confiança, aí quando você vê, você já está fazendo um processo da empresa inteiro, você está assessorando a empresa em todos os processos dela. Foi interessante você falar essa questão de vender, né, de executar o serviço, né, pelas beiradas. E é exatamente isso que no livro A Arte da Guerra o autor fala, e esse livro é um clássico, né? É Sun Tzu. Sun Tzu, exatamente. Ele fala exatamente sobre isso. Para conquistar, em vez de você já ir logo no epicentro da situação ali, da cidade, vai conquistando pelas beiradas. Quando exatamente. Vai ver, você já tem uma rede muito grande. Então é bem interessante isso que você falou. Em relação, né, hoje a gente está conversando muito sobre a questão do recém-formado, né? Sei que você não trata somente do recém-formado, mas assim, muitos recém-formados estão encontrando em você algo que eles dificilmente encontram, né? E eu acho que quando você se formou, acho que você daria, graças a Deus, encontrar. Quem dera se eu tivesse. Então, e é por isso que eu tô direcionando essas perguntas, porque a gente recebeu essas perguntas. Então eu estou refazendo para você. E uma das perguntas foi a seguinte: qual é o conselho que você dá para esse recém-formado que está ali com a cara nos livros, mas já está prestes a sair da faculdade, ou até mesmo quem está às vezes no terceiro trimestre ainda, enfim. Para ele poder vir para a consultoria mineral? Para ele sofrer menos, né? Então, é o que a gente até falou aqui, né? Como sofrer menos? Você ter referências. Pessoas que já passaram por esse caminho e você seguir essas pessoas de certa forma. Para quê? Para você aprender com elas. Você não precisa errar os mesmos erros que essas pessoas já erraram. Por exemplo, questão de prazo. Prazo de licença, prazo às vezes de requerimento. Gente, prazo é o que há. Você não pode perder prazo. Às vezes passou batido ali quando você estava fazendo um projeto, ficou um item ali que você esqueceu. Ou na hora de você, sei lá, editar o documento ali, você excluiu sem querer. Tudo bem, quando essas coisas que vem exigência depois. Agora prazo, você perdeu o prazo, dependendo, você pode perder o processo. É uma coisa muito séria. E às vezes até a licença, né? Exatamente. Por que eu falo isso? Porque eu já perdi o prazo de uma renovação de uma licença ambiental. Imagina como que você se explica para o gestor da empresa, hein? Não tem explicação. Foi um erro meu. E que sensação é essa, né? Cara, eu queria sumir. Imagino. A empresa, assim, já tinha até investidores ali nessa mina, a minha pequena, né? Mas era um material de alto valor agregado. Nossa. Então, assim, já estavam vendo maquinário para poder continuar e aumentar a produção. E olha só a bobeira que eu fiz. Nessa época aí eu achei que era muito simples. Não coloquei lá na planilha de prazo, de gestão de prazo. Mas o pior, depois eu até coloquei, mas o pior foi o quê? Falta de atenção. Eu vi lá, consultei,
quando venci a licença e fui e coloquei o número errado. Foi um erro assim, pensei um número, escrevi outro. Faz uma dislexia, né? Vamos colocar assim. E não conferi. Não, anotei lá, tá bom, é isso aqui. Beleza, como faltava muito tempo ainda, fui organizando aos poucos a documentação. Aí chegou no período ali, fui lá protocolar. Antes era o protocolo físico, né? Aqui no Espírito Santo, no IEMA. Cheguei lá no IEMA, a princípio o técnico lá pegou o processo, levou lá para dentro, que eles faziam uma análise prévia antes para aprovar, e aí aprovando para protocolar, né? Aí eu levava lá para o protocolo. Aí voltou o técnico com o processo e falou, olha, seu processo não vai poder ser renovado não. Nossa. Rapaz, eu olhei, eu não sabia o que pensar, não sabia o que dizer. Era a minha primeira empresa assim, prestando consultoria além daquela que eu tinha começado, depois de funcionário, como funcionário. Então, cara, eu falei, não, velho. Eu falei com o técnico, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse comigo, não. Eu tô pensando aqui, se fosse eu nem aparecia na empresa. E aí, o Cleber, foi uma situação, cara, muito difícil. Imagina. Muito difícil. Eu fiquei, assim, semanas sem dormir direito. E às vezes, hoje, quando eu penso nessa situação, eu falo, meu Deus, graças a Deus que resolveu. Porque, assim, eu voltando do IEMA, com isso tudo na cabeça, mas uma coisa que eu sempre trouxe comigo, né, questão até da minha família, do meu avô, que é assumir responsabilidade. Então, assim, eu não fugi, eu não dei migué, eu não bloqueei ninguém no WhatsApp. Eu liguei pros interessados, as partes interessadas, né? Então eu liguei, ó, aconteceu isso, foi um erro meu, eu anotei errado. Então, assim, por conta de 2 dias eu perdi o prazo. Olha só. Por ter anotado a data errada. E não ter conferido, não ter feito essa gestão de prazo, né? Então, assim, prazo é prazo. Igual fala, né? Flamengo é Flamengo, prazo é prazo. Então, é o que não pode ser negligenciado na consultoria mineral. É o prazo que às vezes te leva para um lugar mais alto, mas é o prazo também que pode te levar lá para o fundo do poço. E eu passei por isso, eu espero que o pessoal que me segue aí, meus alunos, não passem por isso também. E assim, hoje, como que você trata dos prazos em questão? Planilha, programa, tudo linkado e sim, conferindo, sempre conferindo. Ainda mais se for renovações, aí a parte ambiental da mineração, é uma dica que eu dou. Vence 120 dias antes a renovação, né, de uma licença. 120 dias antes dela vencer, você tem que entrar com renovação nesse prazo. Se ela vence, vamos colocar assim, ela vence daqui a 1 ano. Quando chegar 1 ano, você já tem que ter feito o pedido de renovação 120 dias antes dessa data. Então não espere chegar também perto desses 120 dias. Se você pode fazer o pedido de renovação antes, com 6 meses, faça com 6 meses. Não vai interferir negativamente em nada, pelo contrário. Bacana a dica. Você usa algum sistema, assim, algum aplicativo para lembrar datas? Você falou de planilhas e... Então, eu faço o link com 3. É o Excel, né? Todo mundo, hoje em dia, praticamente todo mundo sabe mexer. Se não sabe ainda, tem que saber pelo menos o básico. Excel, o Trello, que é uma ferramenta gratuita aí, você consegue, tem a versão paga, mas a gratuita já funciona, principalmente para quem está começando. O Google Drive, que aí você pode subir até a sua própria planilha lá para o Google Drive, documentações. O Google Drive não é necessariamente de controle de prazo, é mais para você se organizar. E o que ajuda também na questão do controle de prazos é o Google Calendário. Então, assim, todos os prazos que eu coloco na planilha, subo lá para o Google Calendário. Porque além do Trello também me informar, o Google Calendário também me dá um alerta no e-mail, no celular.
Então, assim, tudo que você puder fazer para poder não ter esse problema com data. Por que eu falo isso? Porque a nossa cabeça não é feita para armazenar esse tipo de informação. Nossa cabeça tem que ser feita para poder resolver o problema. Você não pode ficar pensando em prazo na cabeça, guardar data na cabeça. Você tem que guardar data o quê? Do aniversário da sua esposa, casamento. Isso daí também faltar, esse daí também é. Você sabe como é que é, né? Isso daí prazo ou prazo. Prazo ou prazo. Esse é um deles. Mas esses outros prazos, cara, tem que estar escrito em algum lugar. Se você acha que o papel é melhor para você, anote no seu calendário no papel. E vai estar ali. Anota quando que você vai ter que renovar a licença, quando você vai ter que fazer o requerimento. Porque você tira isso da sua mente, você começa a descansar mais e você deixa a ferramenta trabalhar. Bacana. Daniel, a gente já está finalizando aqui, mas vamos falar um pouquinho dos processos da ANM, assim, só dar uma fala aí em relação a isso, porque eu também vejo uma certa dificuldade aí. Eu acho que o pessoal, não sei se a ANM não é tão clara assim, mas tem essa dificuldadezinha aí do pessoal que está na consultoria. Como que você se organiza em relação a esses processos? Como que você enxerga isso dentro da ANM? Qual é a dificuldade para os novos consultores? Então, a ANM eu tenho até que fazer elogios aqui, né? Que ela está melhorando muito. Quem estava alguns anos atrás aí, antes da agência, né? Que era o DNPM, a gente via como era burocrático, era tudo papel ainda, muitas coisas demoravam a sair, portarias de lavra aí que demoravam décadas para poder ser emitidas. Então, assim, a ANM tem feito um esforço muito grande, a equipe dela, a diretoria colegiada. Mas em relação ao processo minerário, não existe também, igual eu sempre falei, né, desde o início, não existe mineração sem o meio ambiente, sem o licenciamento ambiental. E também não existe mineração sem o processo minerário. Por quê? Porque o processo minerário vamos colocar assim, começa ali como o título, né? Você começa às vezes com o alvará de pesquisa, se você estiver indo pelo regime ali de autorização, concessão, começa ali com o alvará de pesquisa. Se você estiver no regime de licenciamento, você vai ter o seu processo minerário referente ao licenciamento. Então, assim, o processo minerário é igual ao processo ambiental. É um número, mas esse número contém muitas informações. A substância a ser extraída, a data que ele foi iniciado, a empresa, os eventos que tem nesse processo. Então, o processo minerário é o todo ali da empresa, né, que faz a mineração. Então, você saber cuidar dos processos minerários é essencial na consultoria mineral. Você não precisa ser um expert em direito minerário, porque às vezes a gente acha assim, não, eu tenho que estudar a legislação mineral toda. Não, eu já não penso dessa forma. Eu penso assim, você tem que ter uma base do que é um processo minerário, como é que funcionam os trâmites lá da ANM, como é que você faz às vezes um requerimento, como é que funciona se não acontecer isso, se acontecer aquilo. Mas assim, você tem que ter essa base para poder agir. Porque, por exemplo, apareceu um requerimento de lavra para você fazer. Você não precisa estudar a legislação inteira para poder fazer isso. Você já sabe, se você souber, você já vai direto naquele ponto ali da legislação. E a questão assim do sistema, né? Porque a gente tem vários, tem REPEN, tem RAL, Software, né? Software. Então, é meio que nem todo mundo é familiarizado com o sistema. Às vezes tem consultores que têm essa dificuldade. Então, lá no canal do YouTube, também no Instagram, eu ensino também como analisar um processo lá no SEI, que é um sistema novo aí, né? Que é o sistema eletrônico de informação, eu digo SEI da ANM, né? Então, assim, depois que os processos viraram digitais, ainda tem processos que são papel, tem processos aí que são híbridos. Teve uma parte aí na físico, papel, mas já teve inserções de documentação digitais.
Então, assim, é um processo híbrido. O processo que é todo lá das antigas, que não teve nada novo, ainda é um processo físico. E os processos depois da inclusão aí da instauração, vamos colocar assim, do protocolo digital, são os processos totalmente digitais. Que aí você consegue, cara, isso é fantástico. Você consegue, se você tiver o acesso, você consegue ver todos os documentos de onde você estiver, com internet, lá no computador. Você consegue acessar tudo lá pelo SEI. Então o SEI, esse sistema eletrônico de informação, facilitou demais. É um avanço muito grande. Então assim, a gente não precisa ir lá na agência fazer uma vista e cópia para ter acesso desse processo mais. Umas 2 horas só. Nossa, você já passou por isso também, sim, né? Então ficar lá às vezes com o celular tirando foto, escaneando. Hoje em dia você já tem tudo na mão. Aí tem outros sistemas, né? O SEI, na verdade, é o sistema eletrônico de informação para você visualizar o que já foi protocolado. Mas o protocolo digital, que é assim, como que eu posso dizer de forma clara, é onde tudo acontece, é onde os requerimentos são protocolados, as exigências agora são protocoladas, onde os processos novos nascem, tudo dentro do protocolo digital. O REPEN aí, que é o novo requerimento eletrônico aí de pesquisa mineral, é totalmente digital. Você não precisa fazer nem planta mais na mão, assim, extra, né? Externa, de forma externa. O próprio sistema já, com as informações que você insere nele, ele já faz lá o plano de pesquisa, a planta, já está tudo incluída no sistema. Tem o sistema de monitoramento de barragens, deixa eu ver o outro aqui, o de emissão de emolumentos, que são as taxas, né, que a gente tem que pagar, o SOPLE, que é aí a questão dos editais, leilões de áreas, o SIGMINI, que é o novo sistema de informações geográficas da mineração, né? Que é da ANM, que ficou muito melhor que o antigo. Então, assim, eu vi lá, tem uma definição boa, né? As imagens, você consegue dar um zoom e ter assim, imagens de até alta resolução, para você poder ter uma noção para fazer uma pesquisa mineral, para ver se a área já foi extraída de alguma forma ou não. Enfim, você consegue ter esses sistemas aí, se você souber trabalhar com esses sistemas, também, não, igual eu falo, não é bicho de 7 cabeças, mas você saber que eles existem, saber como utilizá-los, vai te ajudar muito aí na consultoria mineral. Pessoal, então a gente fica por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio 8. Fizemos um apanhado, na verdade, da consultoria, mas foi um papo bem gostoso, foi bem legal, bem interessante. Eu que não sou da área aprendi bastante, imagina você que está aí dentro da área da consultoria mineral. Pessoal, obrigado aí por terem ficado com a gente até o final. E só para você não esquecer, falar aqui, né, Kleber, que vai ter a jornada do consultor mineral, que vai acontecer aí nos dias 7, 8 e 9 de abril. Vai ser um evento assim fantástico. Estou preparando esse material já tem um tempo. Então, para cada dia que vai ser um episódio aí diferente, vai ter um material complementar aí para você já colocar em prática na sua consultoria. E assim, cada episódio vai te mostrar, enxergar aí oportunidades, realmente captar clientes, entender realmente como funciona a consultoria mineral e como embarcar de vez aí para viver bem nessa área. Então, 7, 8 e 9 de abril, eu vejo vocês lá. Um abraço, é isso aí, gente. Nos vemos lá. Um abraço. Até mais.